Bom dia com todo gás, mais uma live aqui com café para vocês. Pega aí o cafezinho, liga aqui na live, que hoje tem muito conteúdo aqui exclusivo para você que me acompanha aqui, que acorda cedinho, às 6h30 da manhã, para acompanhar aqui esse conteúdo que eu faço para vocês. Esperar a galera entrar aqui para mim começar. Bom dia, Gabi. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rodrigo. Daltro, tudo bom com vocês? Bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, que é não perca o foco. Bom dia, Leide. Bom dia, Gabi. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, bom dia! E aí, acordaram com todo gás? Ou acordaram com pouco gás? E aí? Olha só, hoje que eu separei aqui para nossa live, eu estou com o meu livro aqui, Café com Deus Pai, tá? Hoje eu não vou ler, eu vou ler também uma passagem da Bíblia, do nosso Manual da Vida. E também vou ler um trechinho aqui sobre o livro que eu achei bem bacana a reflexão que esse livro trouxe aqui hoje, tá? Tem como título aqui, Não Perca o Foco. Já vou começar aqui a falar sobre o conteúdo que eu separei para vocês hoje. É muito comum as pessoas julgarem pela aparência. Existe até um ditado que diz: uma imagem vale muito mais que palavras. Ou seja, uma primeira impressão errada pode desencadear uma série de preconceitos acerca de uma pessoa. Vai dizer que não faz sentido isso, né? Quantas vezes nós julgamos as pessoas sem ao menos ter conversado com elas, simplesmente por ver elas, ver a maneira como ela se veste, ver realmente como essa pessoa age no meio da sociedade, e às vezes a gente já sai julgando. Essa pessoa fez isso, ou escutei que essa pessoa fez tal coisa, e a gente já sai o quê? Tendo a nossa primeira impressão. E essa impressão é a primeira que fica. O que significa isso? Significa que, às vezes, quando nós realmente estamos conhecendo novas pessoas e se conhecemos novas pessoas através do que as outras pessoas dizem, nós já criamos uma certa consciência e uma primeira impressão daquela pessoa. E aqui vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero que você preste atenção aí, porque é uma reflexão que a gente pode levar para a nossa vida. Então, olha só. Aqui fala, então, né, que Ana orava. Isso é numa passagem na Bíblia, que ela orava em silêncio, pois ela estava em intimidade com Deus. E isso fez com que o sacerdote Eli viesse a ter um conceito errado acerca da atitude dela. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos tratados de forma injusta por causa de uma impressão errada que tivemos ao nosso respeito. Eu vou ler aqui essa passagem até para a gente entender o que ele quis dizer com isso, que a Ana orava em silêncio. Eu vou ler aqui isso, tá? Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 ao 15, tá? Diz o seguinte: como Ana orava silenciosamente, Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então aqui está dizendo que Eli julgou Ana por ela estar orando baixinho, e Eli achou que ela estava embriagada ali, falando baixinho. E na verdade Ana estava orando e realmente estava
derramando a sua alma diante do Senhor, passando por uma situação angustiante, né? Então, o que significa isso? Aquilo que eu comentei sobre... Oi, Daya! Tudo bom? Bom dia para quem entrou agora. Aqui fala uma outra frase, que é: o que nós alimentamos irá determinar nossos sentimentos, atitudes e destinos. Com certeza você já deve ter escutado falar sobre os pensamentos positivos, que a gente não pode reclamar da vida, que a gente não deve dar foco ao nosso problema, e sim em coisas ruins. Só que falar é fácil, né? É fácil realmente... eu não penso negativo, eu só penso positivo. E não é bem assim que funciona. Com o tempo, com a maturidade, e cada vez você trabalhando a tua mentalidade, criando um amadurecimento, você vai ajustar a sua mentalidade. E o que está dizendo aqui? Sobre não julgar as outras pessoas sem ao menos ter conhecido, ter conversado realmente com essa pessoa. E o que muitas vezes a gente faz? A gente já sai julgando as outras pessoas. E dessa mesma forma, quando a gente pensa positivo ou quando a gente pensa negativo. A gente sabe que devemos pensar positivo. Só que muitas vezes vem uma situação ruim, vem um problema e a gente pensa negativo. Só que daí, o que é ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade mais madura? Você realmente controlar esses pensamentos internos e realmente canalizar isso de uma forma diferente para a sua situação de vida, né? Então, ter esse entendimento é que realmente vai fazer com que você cada vez mais mude essas situações na sua vida. Que o tema aqui da nossa live, o que é? Não perca o foco. E muitas vezes nós se distraímos no meio do caminho. Vai dizer que não. Quem aí já colocou uma tarefa, um novo hábito na vida? Amanhã eu vou acordar mais cedo, amanhã eu vou fazer exercício físico. E chegou amanhã e muitas vezes você deixou de fazer aquilo. Você perdeu o foco, ou você se distraiu, ou no outro dia eu começo. Quem aí já fez isso? Muitas vezes a gente já fez isso. Só que o que acontece? Daí nós começamos a realmente pensar no seguinte: eu quero ter resultado, eu quero mudar, mas eu não estou tendo novas atitudes e novas ações. Então é ali que acontece a nossa mudança. O quanto você está realmente focado na sua vida para você mudar ela. Porque não adianta pensar aqui, pensar positivo, olhar para o mural dos sonhos, ter tudo organizado e planejado, se realmente você não entra em ação. Se você realmente não muda os seus hábitos, a sua rotina. Isso vai depender do quanto você coloca foco naquilo que você quer realmente ter resultado. Então é a partir disso que nós vamos mudando a nossa vida. Tá fazendo sentido aí? E isso é normal, gente. A gente acha que... Eu falo muito nisso, né? Principalmente aqui das redes sociais. A gente olha para a nossa vida, para a vida dos outros nas redes sociais e pensa assim: nossa, como a vida da outra pessoa é perfeita, ela vai na academia, ela corre, ela estuda, acorda cedo. Como é que eu não consigo fazer isso? Só que às vezes o que a gente faz? A gente já sai julgando essa pessoa no modo que tu queria viver essa vida, só que você não consegue. Mas você nem imagina os perrengues que ela também tá passando para ter essa vida. Então, hoje a live é exatamente sobre isso, sobre você se preocupar com a sua vida. A Gabi colocou aqui: persistência e espiritualidade para buscar forças no verdadeiro amor. Exatamente isso. E às vezes a gente acaba indo buscar essa persistência, essa coragem em coisas ruins, porque não tem o entendimento e o discernimento de onde é realmente a fonte. E a fonte está no nosso manual da vida, na Bíblia, na fé que você tem,
de realmente acreditar no impossível, fazer o possível e realmente receber o impossível. E eu tô compartilhando aqui muito com vocês sobre essa minha fé, sobre realmente o quanto eu creio e sabendo que eu estou fazendo o possível na minha vida. E por isso que eu estou falando aqui nessas lives de manhã cedo, um assunto um pouco diferente. Vocês não estão me vendo mais falar muito aqui sobre marketing, porque eu realmente comecei a compartilhar aqui porque que eu não desisti lá no início, quando eu me posicionei nas redes sociais, porque realmente eu fui atrás disso aqui que eu estou falando com vocês, porque senão eu não teria essa minha coragem de fazer e expor a minha vida como eu estou fazendo aqui. Então por isso que eu estou compartilhando aquilo que realmente eu estou vivendo, para vocês que me acompanham aqui entender que a nossa vida ela não é perfeita, porque vocês sabem aqui é uma vida real com marketing, e é isso que eu prezo muito, é isso que eu compartilho aqui com vocês, tá? E aqui no livro Café com Deus Pai fala sobre certa situação. Olha só, prestam atenção. Certa vez, uma pessoa me criticou nas redes sociais por eu ter passado por ela em um laboratório de exames clínicos e não cumprimentá-la. Não me recordo do incidente, mas deduzo que por causa do jejum para fazer o exame, eu me sentia desconfortável e um pouco distraído por isso. Possivelmente, não percebi a pessoa no laboratório. Ela criou essa imagem distorcida de mim por causa de um único incidente mal interpretado. Pois sempre que posso, faço questão de cumprimentar e apertar a mão de todos que encontro. Mas isso não me abalou. Assim como a Ana não se abalou pelo julgamento errado, não perdendo seu foco, que era adorar a Deus. Da mesma forma, meu maior desejo é que você não se abale quando alguém o julgar mal, pois as pessoas não conseguem enxergar o nosso coração ou os nossos sentimentos. Por isso, estão limitados ao que vem. Então, não desanime, não deixe de adorar o Pai, pois Ele sim conhece o seu coração e jamais o julgará mal ou será injusto com você. E quem aí muitas vezes deixou de fazer algo por pensar no que os outros vão pensar de mim? Vai dizer que você não passou por isso. Ai, eu vou me posicionar nas redes sociais. Ai, mas o que as pessoas vão falar de mim? O que vão pensar que agora eu tô falando sobre Deus? O que vão pensar que agora eu tô vendendo meu negócio aqui? Tô fazendo story, tô aparecendo, vão começar a me chamar de blogueirinha, isso e aquilo. Eu passei por tudo isso aqui nas redes sociais. E o que às vezes acontece? Nós não se preparamos, nós não buscamos na palavra essa força e essa coragem de ser realmente quem a gente é. E por isso que muitas pessoas, às vezes, quando se posicionam nas redes sociais, colocam máscaras ou postam que tem uma vida feliz, uma vida perfeita. E na verdade a vida delas internamente não está assim. Na verdade essa pessoa internamente tem muitas angústias. Então eu sugiro que você, da mesma maneira que não julgue as outras pessoas, você também não se julgue. Não se ache incapaz de fazer algo que você realmente sabe que pode fazer, mas fica pensando no que os outros vão pensar de mim. Que você hoje, nessa live aqui, escutando isso que eu estou compartilhando com você, tenha uma nova atitude. Hoje é dia 16 de abril de 2024.
que nessa terça-feira você saia dessa live aqui hoje e tenha uma nova ação em sua vida, daquilo que você precisa fazer. Não estou dizendo que você precisa ir para as redes sociais, mas que você realmente entre em ação naquilo que você quer fazer e tem medo do que as outras pessoas vão falar de você ou até mesmo julgar em você. Porque muitas vezes a gente não vive a nossa vida dos sonhos porque fica com receio, com medo do julgamento das outras pessoas. Só que a gente tem que entender que se nós não julgar as outras pessoas, nós também não vamos nos julgar. Vocês têm que lembrar que tudo que está interno, a gente coloca no externo. Então procure olhar para dentro de você hoje e ver o que você precisa mudar internamente para isso não refletir no externo. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui? Bom dia, Thiago. Bom dia, Luiz. Que bom ter vocês aqui. Então, olha só. Eu vou levar mais uma passagem aqui que está lá em Salmo 47. Só pra gente refletir um pouquinho mais nisso aqui que eu estou falando com vocês, que eu já passei, mas agora com entendimento na palavra, tá? Pra gente realmente verificar que, não é o que a Jéssica tá falando, tá? É realmente o que tá escrito aqui há milênios de ano, está disponível para nós e muitas vezes a gente não consegue compreender ou interpretar o que está escrito nesse manual da vida, tá? Na Bíblia. Então lá em Salmo 47 diz o seguinte: o Senhor é rei sobre toda a terra. Cantai louvores a seu nome, porque ele reina sobre todos nós. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é temível e grande rei sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com jubileu, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores a Deus, o nosso Rei. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com entendimento. Deus reina sobre as nações. Deus se senta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são Deus, ele o sumamente exaltado. Olha só, às vezes a gente acha que a gente olha, eu vou falar sobre uma reflexão que no final de semana passado, retrasado na verdade, eu estava num congresso e eu estava com grandes palestrantes renomados aí no Brasil e inclusive no mundo. E eu percebi que muitas pessoas idolatravam aquelas pessoas que estavam no palco de tal maneira que parecia que aquela pessoa que estava lá no palco era Deus na vida dela, que aquela pessoa lá era algo assim fora da curva. E eu tô trazendo essa reflexão aqui para vocês porque eu tive contato com essas pessoas. E sabe a percepção que eu tive? Que essas pessoas que estavam lá no palco são iguais a nós. Igual a você que tá aí escutando eu falar aqui. Elas são assim como nós.
Só que o que às vezes as pessoas fazem? Elas idolatram outras pessoas aqui na Terra, como se essas pessoas fossem realmente Deus, que aquela pessoa fosse realmente fora da curva. Só que o que eu tive de entendimento sobre isso? Essas pessoas que idolatram outras pessoas não estão buscando realmente a palavra, não estão buscando realmente a fonte. Estão buscando outras pessoas para se espelharem e muitas vezes se compararem. E esse é o grande erro das pessoas, se comparar com outras pessoas e pensar assim: nossa, eu nunca vou estar naquele palco lá, porque essa pessoa é fora da curva, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Só que você está buscando o entendimento em lugar errado, numa pessoa, se comparando com ela aqui na Terra, onde na verdade você deveria buscar o quê? Na fonte, em realmente no reino, em Deus. Gabi tá colocando aqui, essa reflexão é muito forte. E às vezes a gente não para pensar nisso. Eu mesma já idolatrei muitas pessoas. Eu comecei a pensar, mas gente, essa pessoa é igual a eu. Ela tem erros, ela às vezes fala errado, ela às vezes deixa de fazer coisas, às vezes não sai conforme o planejado. E eu também sou assim. E o que essa pessoa tem de diferente que eu não estou fazendo? E então eu fui atrás para ver o que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo e buscando. E a maioria das pessoas que eu idolatrava, o que elas buscavam primeiro? O reino. Elas buscavam entendimento na palavra. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei de mudar internamente, olhar o que eu precisava fazer. O que eu, Jéssica Laís, não estou fazendo para ter esses resultados. E parar de me comparar com as outras pessoas. E o grande problema é que a gente não pega uma pessoa do mesmo nível que o nosso para se comparar. A gente pega uma pessoa que está lá na frente. E o que acontece com você? É muito longe para acessar isso. E daí você acaba desistindo na metade do caminho, ficando para trás, não entrando em ação, porque é muita força, é muita coisa para você fazer e chegar no nível dessa pessoa. Porque você está se comparando a ela, você está idolatrando uma pessoa. Então, mais uma vez, o que a gente está fazendo? A gente está se julgando que não é capaz. Tá fazendo sentido aí pra você? Tá entendendo? Eu tô trazendo aqui algumas consciências, algumas histórias que aconteceram, para realmente vocês entenderem essa questão sobre o julgamento da outra pessoa, ou aquela primeira impressão que fica das pessoas que estão conhecendo nós. E tá tudo bem, às vezes, as pessoas não gostarem de você. Se nem Jesus, que viveu aqui na Terra, agradou todo mundo, o que sobra para nós? Então, nem sempre nós vamos agradar todo mundo. Por exemplo, quando eu comecei aqui nas minhas redes sociais, eu tive um boom no início. Logo quando eu comecei, eu já estava acho que com uns 5 mil seguidores. E no meio desse processo, eu fui mudando a minha vida. Eu fui mudando algumas situações. E muitos seguidores que começaram a me acompanhar, deixaram de me acompanhar, porque já não fazia mais sentido com aquilo que eu estava postando. E o que aconteceu? Eu comecei a perder muitos seguidores. E isso é normal, gente. É normal nós mudar e deixar de conviver com pessoas que às vezes estavam ali do nosso lado, porque nós mudamos, as pessoas mudam, as pessoas evoluem e tá tudo bem. Só que daí o que às vezes as pessoas fazem quando começam aqui nas redes sociais? Nossa, eu tô perdendo seguidor, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu fiz de errado? E na verdade não tem nada de errado. É você que está evoluindo, melhorando, ajustando o seu posicionamento, falando realmente o que precisa falar aqui nas redes sociais. E tem pessoas que não vão mais gostar disso e vão deixar de seguir.
e está tudo bem. O importante é você ter a constância e realmente continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. Então, nesse trajeto, nesse processo de posicionamento aqui das minhas redes sociais, eu postei realmente a minha vida. Desde quando eu comecei aqui, quando eu trabalhava lá no Chucutinho, quando eu saí, quando eu mudei minha rotina, quando eu comecei a acordar às 5 da manhã, quando eu busquei mentores, quando eu estudei muito, que eu ainda estudo, quando eu abri empresas, eu divulguei as minhas empresas aqui, deu muita coisa errada, eu alterei, eu mudei, e isso tudo eu venho mostrando aqui para vocês, para realmente as pessoas que me acompanham aqui entender que abrir um negócio, que abrir um CNPJ, muitas vezes é difícil, é complicado. Mas quando você quer realmente, quando você faz aquilo que precisa fazer, é possível. E o principal, quando você acredita em você, que você é capaz. Eu acho que essa é a grande chave da minha vida, onde realmente eu olhei para Jéssica Laís e eu olhei internamente e vi que eu era capaz de fazer isso, porque antes eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu não podia fazer isso, eu achava que eu não merecia isso. E tudo foi questão de mudança, de evolução. Mas Jéssica, como é que você fez isso? Como é que você buscou isso? Eu busquei outras pessoas que já estavam onde eu estava, onde eu queria chegar, desculpa. Busquei pessoas que já estavam onde eu queria chegar. E eu modelei essas pessoas. Eu vi o que elas estavam fazendo e eu entrei em ação na minha vida para começar a ter os meus resultados. E isso fez eu crescer muito rapidamente. Na questão de mentalidade, na questão dos meus resultados, da maneira como eu vivo realmente. Só que não é do dia para a noite. Nós precisamos viver o processo, nós precisamos querer realmente mudar. E foi isso que eu mais fiquei indignada. Não é possível as outras pessoas viver o extraordinário, ter tudo aquilo e eu não. Então eu realmente botei que eu ia mudar minha vida e acessar isso. E onde eu encontrei essa coragem? É aquilo que eu estou falando aqui em todas as lives. Eu encontrei essa coragem, eu encontrei realmente esse poder internamente, buscando realmente entender quem a Jéssica Laís é e o que ela veio fazer aqui. Eu comecei a me conhecer internamente e onde eu busquei isso, eu busquei na palavra. Hoje realmente eu busco esse entendimento, esse crer, essa fé que realmente faz eu fazer tudo isso. Ter essa coragem de vir aqui e falar isso aqui para vocês. Pode ter certeza que a Jéssica Laís de 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando começou aqui, não tinha essa coragem. Mas mesmo assim, com medo, não sabendo o que falar, eu fiz. Eu comecei com as condições que eu tinha. E hoje eu estou onde eu estou. Então, quero deixar essa mensagem para você que está aqui. Saia dessa live hoje e olhe internamente, olhe para você, olhe para as coisas que você está deixando de fazer por medo de julgamento das outras pessoas. Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje aqui para você, que você não paralise na sua vida pensando no que os outros vão falar de você ou vão achar do que você vai fazer. A vida é sua, só você sabe o seu sonho. Só você sabe o que você precisa fazer para realmente chegar onde você deseja, tá? Então, que você se inspire nisso, que você toma uma nova atitude hoje na sua vida e que você chegue mais perto onde você deseja. Esse é, vamos dizer assim, é a minha inspiração para você hoje, tá? Que você tenha novas atitudes, novas ações para realmente alcançar os seus sonhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da live de hoje. Ela é rapidinha, ela é de meia hora. Sempre nas terças e quinta-feiras tem live aqui às 6h30.
mostrando um pouco da minha vida real, que realmente eu tô passando, que realmente eu estou vivendo, e eu contribuo e compartilho aqui com vocês, tá bom? Tem a comunidade Vida Real, que eu criei faz pouco tempo, tem o link lá da bio para você entrar no grupo do WhatsApp, onde lá eu mando uma aula exclusiva que eu também faço toda semana, mas é somente no grupo do WhatsApp, tá? Então entre lá no link, participe do grupo para você receber esse link da aula que eu faço exclusiva para quem está participando da comunidade Vida Real. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui de manhã cedo comigo, que participaram, interagiram. Obrigado, Gabi. Que bom que fez sentido para vocês. Espero vocês na quinta-feira e vamos tocar o terror aí na terra. Vamos ter uma ótima terça-feira e ficam com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau.